Bom dia, alunos do segundo médio técnico, sejam bem-vindos. Hoje, correção do módulo 3 e 4, calorimetria. Estamos na página 123 e 124. Primeiro exercício. Assinar a alternativa que complete corretamente a afirmação a seguir. O calor é uma transferência de energia térmica entre corpos com temperaturas diferentes. O calor flui naturalmente de um corpo A para um corpo B. Desde o corpo A tenha maior temperatura que o corpo B. Isso está representado na letra C. C de Carlos. Exercício 2. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como essa roupa é quentinha, ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão sendo em desacordo com o conceito de calor da termologia. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização dessas expressões, roupa quentinha, o prato frio, ou para o frio não entrar, é inadequada, pois, ou a... Lembrando, gente, se o calor é um conceito, é conceituado de uma forma de energia em trânsito, que se transfere espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, respondido na questão 1, é errado do ponto de vista físico dizer que uma roupa contém calor ou falar em frio, tá? Em trânsito de frio. Quem transita é o calor, gente. Tá? E a roupa jamais é quentinha. Então isso está correspondendo na letra D. Está bem caracterizado na letra D. Próximo exercício, esse número 3. A capacidade térmica é uma característica associada a corpos, indicada no Sistema Internacional a quantidade de... Bom, vamos lembrar isso. Nas questões de física, dos exames vestibulares, brasileiros principalmente, em geral, utilizam as seguintes unidades para o cálculo da capacidade térmica. Que unidade é essa? Como nós vimos no slide, a capacidade térmica, gente, é a quantidade de calor expressa em joules sobre a variação de temperatura, delta θ, ainda, tá? Ou Kelvin, onde a quantidade de calor que um corpo recebe ou cede é dada pela equação da calorimetria, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Se eu simplificar os dois, eu vou ter que a capacidade térmica também pode ser expresso no produto da massa pelo calor específico sensível, que já vimos, tá, na aula, que corresponde a cada um deles. Assim, gente, nós podemos dizer que ela pode ser entendida ou entendido com a quantidade de joules para fazer a variação de 1 grau Celsius, temperatura de um corpo. Isso está respondido na letra E. Ok? Então, espaço para a gente virar a página. Exercício número 4, página 124. Um estudante de física realizou experimentos de calorimetria com 3 líquidos diferentes. Então, o meu aqui, já está tudo escrito em preto. E vocês têm aí um marronzinho, que é o C, um azulzinho meio esverdeado, que é o B, e um vermelhinho meio alaranjado, que é o A. Ok? Cada um deles é aquecido lentamente por uma resistência elétrica dentro de um calorímetro ideal. A temperatura é anotada em função da energia total fornecida. Após a realização dos experimentos, o estudante construiu o gráfico a seguir. Então, no eixo X, nós temos aqui a energia em kilojoules, e no eixo Y, no eixo vertical, a temperatura em graus Celsius. Utilizando o gráfico, o estudante encontrou um calor específico sensível para a água de 4,18 quilojoules por quilogramas Kelvin. Para o metanol, 2,5 kJ por quilograma Kelvin, e para o óleo de soja, 1,97 kJ por quilograma Kelvin. No entanto, o estudante esqueceu-se de identificar os líquidos na legenda do gráfico. Nossa tarefa é corrigir esse erro.
Sabendo que a quantidade de massa das amostras foi a mesma nos três casos, a mesma massa, identifique corretamente quem é o líquido A, quem é o líquido B, quem é o líquido C. Ou seja, bom, lembrando, gente, que a equação fundamental da calorimetria é a quantidade de calorias expressa em joules, ou calorias, como diz, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Lembramos ainda, se eu isolar o calor específico sensível, que nós já vimos no slide, quer dizer o quê? A capacidade, né, de um corpo, tá? Ou melhor dizendo, é a dificuldade ou a facilidade que essa substância tem de variar a sua temperatura. Ela é a quantidade de calorias que um corpo cede ou recebe do meio, dividido pelo produto da massa, pela variação de temperatura. Então, o que quer dizer isso, gente? Para uma mesma quantidade de massa de calor recebido, tá? E sendo as massas iguais, o calor específico sensível é inversamente proporcional, tá? À quantidade de calor recebida em função da massa e a variação de temperatura. Ou seja, em resumo, tá? Em resumo nós vamos ter que a variação da temperatura da amostra A é maior que a variação da temperatura, tá, da amostra B, como está dizendo o gráfico, que é maior que a variação da temperatura da amostra C. O que diz isso ainda? Se eles são inversamente proporcional, então a amostra A ela é menor que a amostra B, calor específico sensível, que é menor que a amostra C. Ou seja, nesse sentido, o A, ele é o óleo de soja, O B é o metanol. Por último, C é a água. Nas condições, a letra C responde esse exercício. Ok? Vamos dar uma pausa para o próximo módulo. Retomamos o módulo 4 na página 125 e 126. Exercício número 1. O calor específico sensível do alumínio é igual a 2/10 de caloria por grama grau Celsius, enquanto o calor específico sensível do ferro é igual a 1/10 de caloria por grama grau Celsius. Desprezando-se a quantidade ou qualquer perda de energia, aquece de 20 a 100 graus Celsius um ferro de passar roupas atual, elétrico, alumínio e de massa igual a 250 gramas. E um ferro de passar roupas antigo, a carvão, de ferro e de massa igual a 1.500 gramas. Olha a diferença. A quantidade de energia para o aquecimento do ferro de passar roupas antigo em relação ao de passar roupas atual é... Bom, bem simples esse exercício. Vamos colocar assim, ó, o ferro, Fe é um elemento químico, né? O ferro atual. A ordem não importa, gente. Ferro atual. Quantidade de calorias é igual massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Nós observamos que a variação de temperatura é igual para ambos. De 20 para 100 variou-se 80 graus. Então, o ferro atual ele tem apenas 250 gramas, é bem levinho. O calor específico dele, sensível, é 2/10. E variou a temperatura de 80 graus Celsius. Fazendo esse produtinho aqui, nós vamos encontrar 4.000 calorias. Vou separar aqui para fazer o ferro antigo. Então, o que mudou aqui do ferro antigo? A massa e o calor específico sensível. Tá? Então, ele tinha uma massa de 1.500, perdão, calor específico sensível de 1/10 e variou também 80 graus Celsius. Esse produto vai nos dar 12.000 calorias, ou 4 kcal e 12 kcal. Então, nós percebemos aqui uma matemática simples, que
quantidade de calorias, né, do ferro antigo é igual a simplesmente 3 vezes mais a caloria do ferro atual. Isso é respondido na letra C. Ok? 3 vezes maior. Relação do antigo em relação ao atual. Interessante, não? Segundo exercício. Tá? O segundo exercício nos diz: o Inmetro procedeu à análise de garrafas térmicas com ampolas de vidro para manter o consumidor informado sobre a adequação dos produtos aos regulamentos e normas técnicas. Uma das análises é a eficiência térmica. Nesse ensaio, verifica-se a capacidade da garrafa térmica de conservar o líquido aquecido em seu interior por determinado tempo. A garrafa é completada com água a 90 graus Celsius até o volume total. Após 3 horas, a temperatura do líquido é mantida e deve ser, no mínimo, de 81 graus Celsius, ou seja, perde apenas 9 graus Celsius. Para a garrafa com capacidade de 1 litro, pois o calor específico sensível da garrafa da água é igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Temos aqui a fonte. Atingindo a água a 81 graus Celsius, nesse prazo, a energia interna do sistema e a quantidade de calor perdida por meio são, respectivamente... Então vamos lá, gente. Bem simples. Tá? Podemos só comentar que quando a temperatura de um líquido diminui, o que acontece com a energia interna? Ela também diminui. Se a temperatura diminui, né, desse líquido, a energia interna desse líquido também diminui. Então, quantidade de calorias é igual à nossa massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Quantidade de calorias são iguais. Massa, 1000, que corresponde a 1 kg, 1000 gramas, que multiplica calor específico sensível 1, tá? Que multiplica 90 menos 81. Ok? Esse produtinho simples vai nos dar 9.000 calorias. Isso está respondido na letra C. Tá? Menor é de 9.000 calorias. Por que menor? Lembra que eu expliquei para você no comecinho? Se a temperatura de um líquido diminui, a energia interna também diminui. Se ela aumenta, a energia interna também aumenta. Ok? Vamos lá. Terceiro exercício, Hábitos que fazem diferença. Em uma residência, um banho de chuveiro de 15 minutos gasta 45 litros de água. Porém, se a pessoa fechar o registro ao se ensaboar banho econômico, o tempo de chuveiro ligado cai para 5 minutos, consumo de água para 15 litros. A fonte Estado de São Paulo. Com base no texto, calcule a quantidade de energia em calorias que é utilizado para o aquecimento da água do banho econômico. Considera o calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, tá? E 1 kg por litro, respectivamente. E que a variação da temperatura da água ao passar pelo chuveiro é de apenas 15 graus Celsius. Muito bom. Bom, primeiramente, gente, com a massa específica da água, tá, é igual a 1 kg por litro, o que acontece, gente? 15 litros de água de um banho econômico corresponde a 15 kg, ou 15 vezes 10 a terceira gramas. Confere? Banho econômico, a relação, gente, de 1 litro de água é 1 kg por litro. O banho econômico é 15 litros, ou seja, 15 kg corresponde a 15.000 gramas, ou 15 vezes 10 a terceira. Então vamos lá. Quantidade de calorias é igual a massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Então, quantidade de calorias são iguais. Então, entre 15 litros de água, tem 15 kg por litro. Então, eu tenho 15.000, ou simplesmente 15 vezes 10 a terceira quilogramas. Vale 1 para 1. Tá? Que multiplica calor específico sensível da água, que é 1. Variação de temperatura, que é de 15 graus Celsius, como diz o texto. Multiplicando, fazendo essa continha básica,
nós vamos encontrar, tá? 15 vezes 15, 225. 225 vezes 10 à terceira calorias. Ou ainda, simplesmente 225 quilocal. Perfeito? O último exercício. Está bem no foco? Análise gráfico. O gráfico de cá, nós temos aqui a variação de temperatura em graus Celsius e a variação da quantidade de calorias, tá? Um corpo recebe ou serve para o meio, também em calorias. O gráfico representa a variação de temperatura de dois objetos de massas iguais, R e S, em função da quantidade de calor por eles absorvidas. De acordo com o gráfico, a razão do calor específico sensível do R pelo calor específico sensível do S, tá? As substâncias que compõem RS valem respectivamente. Então vamos lá, gente. Sabemos que a quantidade de caloria que um corpo cede ou recebe pelo meio é igual a massa, calor específico sensível e variação de temperatura. Se eu isolar o calor específico sensível, eu vou ter calor específico sensível é igual, tá? Esses dois aqui passam dividindo. Então é quantidade de caloria sobre a massa vezes variação de temperatura. Não é para memorizar essa fórmula aqui, gente. Você tem que saber essa aqui, ó, o famoso QMACT, para gravar. Então eu vou ter, pela razão, calor específico sensível da substância R, calor específico sensível da substância S é igual. Então eu vou ter aqui, ó, tudo aqui no numerador é do R, o denominador é do S, tá? Então ficou Q sobre M delta θ do R. Aqui Q sobre M delta θ do S. Aí eu tenho divisão de fração. Já posso cancelar esse aqui com esse com esse. Olha bem, gente. Ficou um aqui em cima, hein? Isso é matemática, hein? Então ficou aqui, ó. 1 sobre delta θ do R sobre 1 sobre delta θ do S. Divisão de fração. Então ficou aqui, ó. Calor específico sensível da substância R, calor específico sensível da substância S. Ok? Multiplicando pelo inverso, eu vou ter delta θ do S sobre o delta θ do R. Tem que ser inverso. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Tá? Analisando o gráfico, gente. Perceba no gráfico. Tá? O S vai até o 20 e o R vai até o 60. Então aqui ficou 20, que é o S, 60 do R. Eu simplifico aqui, a razão vai dar 1/3. Alternativa letra B. Com isso, vocês têm plenas condições de fazer o TC e terem sucesso. Obrigado pela atenção, bom fim de semana, até a próxima aula. Abraço.